que é uma música binaural? Binaural é um tipo de som no qual são apresentadas diferentes frequências para os seus ouvidos. Uma frequência no ouvido direito, outra frequência no ouvido esquerdo. De tal forma que quando essas frequências se encontram, o seu cérebro interpreta uma terceira frequência. E essa terceira frequência te coloca imerso num ambiente o qual você tem a sensação que de fato você está ali, porque você percebe os estímulos sonoros de diferentes sentidos, direções e intensidades. Seja bem-vindo ao universo das alquimias sagradas, pelo caminho da cura ancestral. Qual o efeito dessas frequências na saúde? Bem, essas frequências são capazes de desencadear emoções. Emoções como leveza e fluidez, no caso de se trabalhar uma limpeza celular. Emoções como segurança e relaxamento, no caso de um ritual de aterramento. Emoções de plenitude e integração, no caso de você trabalhar um reparo celular. E tem também aquelas frequências que acompanham a sua frequência cerebral quando no estado de sono, como por exemplo, frequências beta, frequências alfa, frequências teta e frequências delta. Isso tudo você consegue achar essas frequências enquanto um som binaural. Essas frequências são saudáveis? Bem, você tem que conhecer principalmente o que você está lidando, para quem você está entregando, qual a necessidade daquela pessoa no momento que ela está vivendo. Então você precisa conhecer cada tipo de frequência, as suas aplicações e o que elas são capazes de fazer naquele organismo. E também conhecer quem está recebendo aquilo, se no momento que ele está pedindo é exatamente aquele tipo de frequência que ele está precisando. Pode ser que a comunicação dele com você ou dela não seja exatamente aquilo que a pessoa acha que precisa. Você tem que detectar dentro de uma anamnese, dentro de um conhecimento do ambiente daquela pessoa, o que ela está vivenciando, qual a leitura da emoção que ela está tendo dela mesma e que você está conseguindo detectar. É um somatório de fatores, mas acima de tudo, é importantíssimo você compreender a aplicação de cada tipo de frequência, você entender o efeito dela no organismo e você entender de fato a necessidade do indivíduo. Por exemplo, pode ser que uma pessoa chegue para mim e fale assim: Mila, eu estou com tantos pensamentos obsessivos, eu estou com a cabeça extremamente lotada de problemas, de demandas, eu não sei o que eu faço, eu estou perdida. Me manda uma frequência, uma playlist de frequências que eu possa limpar esses pensamentos. Eu quero uma frequência de limpeza. Só que você está observando que essa pessoa, ela está totalmente desconectada da fonte. Ela está totalmente desalinhada energeticamente e que ela precisa primeiro se aterrar. Ela precisa primeiro de segurança, para que ela relaxe, desarme e aí sim ela se abra para um tratamento mais profundo. Então você tem que atuar não com a frequência de limpeza, mas sim entrar com a frequência de aterramento, para que essa pessoa possa ficar no eixo, num estado de segurança e relaxamento primeiro, para que com esse desarme, com essa abertura, você consiga entrar com outras etapas. Estudos dizem sobre a aplicação dessas frequências. Periódicos revisados por pares mostram que as músicas binaurais aumentam a cognição, a atenção, a criatividade e a memória. Mas, acima de tudo, as frequências binaurais conseguem trabalhar muito bem a ansiedade e o impulso nervoso da dor, diminuindo esse impulso nervoso. As músicas binaurais também têm sido utilizadas em consultórios odontológicos justamente por essa propriedade de minimização do impulso nervoso.
Com isso, o paciente fica mais tranquilo, mais relaxado, permite um atendimento muito mais fluido. Então, é por esse motivo que eu tenho acompanhado a utilização, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, das músicas binaurais nos atendimentos odontológicos. E tem também uma frequência binaural chamada de white noise. Ela tem demonstrado aumentar o desempenho no aprendizado, né? O desempenho da memória e o desempenho do aprendizado como todo, a parte cognitiva, né, de associação e memória, com a utilização dessa frequência específica chamada white noise. Quando e como utilizar essas frequências? Primeiro, fone de ouvido. Com os fones de ouvido, você vai ter uma outra entrega na qualidade dessas frequências. Você, de fato, vai se sentir imerso nessa atmosfera incrível que elas proporcionam. Segundo, você não estar operando máquinas e nenhum tipo de aparelho no momento. E que, de preferência, você possa estar mais tranquilo, mais relaxado, sem tanta agitação em volta de você. E terceiro, conforme eu já falei, é você saber exatamente para que se destina cada tipo de frequência, para que você possa utilizar esse efeito de uma maneira a obter o máximo de desempenho, de acordo com aquela necessidade daquele momento que a pessoa está vivendo, ou você, né, que você esteja vivendo. Curiosidades sobre a audição. O nosso sentido de audição detecta uma margem a qual você consegue captar e decifrar esses sons através da sua atividade cerebral, ou seja, o seu cérebro consegue fazer a leitura dentro de uma margem que vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Abaixo disso, você não vai escutar. Abaixo de 20 Hz, você não escuta. Acima de 20.000 Hz, você também não vai escutar, que é a parte subsônica e a parte supersônica. Ou seja, o que nós escutamos pertence a um trecho de detecção. E da mesma forma isso acontece com a nossa visão. Nós temos um espectro de visão, o qual a gente consegue detectar a luz e o cérebro fazer toda a leitura, né? Também, da mesma forma, abaixo disso a gente não vai enxergar e também acima disso a gente não vai enxergar. Ou seja, nós somos limitados no tocante aos nossos sentidos. E tá aí um mundo cheio de gente que não acredita em um punhado de coisa importantíssima para a saúde, simplesmente porque não consegue enxergar ou porque não consegue escutar. Que triste, né? O som utiliza as partículas que estão no ar para se propagar, porque o som é uma onda que utiliza essas partículas que nós não vemos, mas que estão no ar. Ele utiliza essas partículas para chegar até nós, e é por isso que nós detectamos o som. Agora, imagine uma onda bineural, ou seja, um som bineural vindo e encontrando o seu corpo, que é matéria condensada. Ou seja, seu corpo está cheio de partículas bem juntinhas, matéria condensada, e ainda por cima rico em água, porque nós temos mais de 70% do nosso corpo composto de água. E água é uma excelente condutora de energia. Então, uma bineural, uma onda sonora, encontra o nosso corpo, matéria condensada se propaga de uma maneira total, fluida e ainda por cima utilizando a água que está no nosso corpo inteiro. É um efeito incrível. É como se dentro de você também tocasse a mesma música que chega em você. Olha que coisa linda isso, porque é provado de que determinados concertos, determinadas frequências sonoras, quando entram para dentro do seu corpo, elas produzem determinados sinais nas sinapses nervosas, elas acendem neurônios
que estão na mesma frequência e esses neurônios começam a vibrar e se alinhar nessa mesma frequência enviada. Ou seja, uma bineural chega no seu corpo e faz o seu corpo inteiro virar a mesma orquestra que ela está te entregando. O seu corpo inteiro começa a tocar aquela mesma música. Literalmente, o seu corpo inteiro entra naquele pulsar, naquela frequência de cura. Gente, pensa nisso. Que coisa incrível! Olha o efeito que isso é capaz de fazer dentro das suas células. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, o que eu possa ter deixado de falar, alguma dúvida que porventura surgiu com as minhas explicações. Comenta, compartilha com amigos, manda para aquela pessoa que você lembrou durante as suas reflexões aqui junto comigo. E eu espero te ver no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até lá!